Uma ex-trabalhadora de bar sem qualificações formais ou experiência política, de repente se torna a vice-ministra da Cultura do Camboja. Quem é ela quem está apoiando sua ascensão? E por que alguém que antes criticava o governo agora ocupa um cargo de liderança sênior? A ascensão rápida de Tisovanta não está apenas chamando atenção por ser incomum, ela também reflete como a elite governante do Camboja está mudando suas estratégias de poder na era das mídias digitais. À medida que as redes sociais evoluem para ferramentas políticas e forasteiros, são escolhidos usados e depois descartados, conforme as necessidades do regime. Histórias pessoais começam a ganhar significados estruturais. O que está realmente acontecendo dentro do aparato de poder cambojano? Fique ligado para uma análise mais profunda na próxima parte. Tisovanta nasceu em 1995, em uma sociedade onde a estrutura política e o status social permanecem claramente estratificados. Antes de entrar na esfera pública, ela trabalhou na indústria do entretenimento noturno, um setor frequentemente desprezado em culturas politicamente conservadoras como a do Camboja. No entanto, ao contrário de muitos em circunstâncias semelhantes, ela não tentou esconder seu passado. Em vez disso, Ti usou sua história pessoal como uma ferramenta de mídia, redefinindo-se como um símbolo de superação do preconceito, uma estratégia comum de construção de imagem pessoal na era das redes sociais. Isso também a ajudou a atrair a atenção de públicos mais jovens que haviam perdido a confiança no sistema político tradicional. Por meio dessa abordagem, ela não apenas remodelou sua imagem pública, mas também demonstrou habilidades significativas de comunicação ao gerenciar sua marca pessoal. No final dos anos 2000, o Camboja começou a desenvolver sua infraestrutura digital. O vazio deixado pela mídia tradicional foi rapidamente preenchido pelas plataformas sociais, criando espaço para indivíduos fora da elite política entrarem no discurso público. Tisovanta foi uma das primeiras a aproveitar essa tendência para construir influência. A partir de uma conta pessoal no Facebook, ela rapidamente se tornou uma influenciadora política nas redes sociais, com mais de 200 mil seguidores no início dos anos 2010. Diferente dos ativistas sociais tradicionais, Ti optou por se expressar de forma direta pública e até provocativa, chamando Hun Sen de ditador, expondo questões sensíveis como corrupção, desmatamento, discriminação étnica e imigração ilegal. Esses temas apresentados por meio de transmissões ao vivo ou postagens pessoais tiveram um efeito viral entre os jovens, especialmente nas áreas urbanas. Ela se tornou um símbolo de resistência em um país onde a imprensa é rigidamente controlada e a mídia independente é praticamente inexistente. No entanto, sua falta de vínculos formais com qualquer partido político, apesar de suas frequentes declarações políticas, causou desconfiança de ambos os lados do governo e da oposição. Essa própria tensão lançou as bases para uma mudança dramática mais tarde. Em 2018, pouco depois de ser vista como um símbolo poderoso de resistência no Camboja Tisovanta, começou a transformar radicalmente sua imagem política. Ela passou a apoiar abertamente o Partido Popular Cambojano, reutilizando fotos antigas de Hun Sen com legendas positivas e referindo-se a ele carinhosamente como vovô. Essa mudança repentina veio sem uma explicação clara. As teorias incluíam: ela foi pressionada politicamente, influenciada por benefícios pessoais, ou simplesmente mudou de opinião após um contato mais profundo com o aparato estatal. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada publicamente. Sua mudança de postura veio acompanhada de ações concretas. Ela apareceu em campanhas da mídia, do partido governista, participou de atividades eleitorais e, gradualmente, entrou no sistema administrativo. Em 2023, foi nomeada vice-governadora da província de Araxi, um cargo com autoridade local, marcando a aceitação do regime quanto ao seu novo papel político. De dissidente, ela se tornou uma integrante oficial do sistema, mas ao fazer isso, perdeu grande parte do apoio do público, que antes havia como símbolo de mudança.
Desde que entrou no setor público, Tisovanta continuou usando as redes sociais como seu principal canal de comunicação. Anteriormente, ela as utilizava para desafiar o governo. Agora, ela as usa para promover mensagens políticas oficiais e reforçar sua imagem dentro do sistema. No entanto, as redes sociais não são um espaço neutro. Cada publicação, mesmo pessoal, pode ser interpretada politicamente, especialmente quando quem fala é uma autoridade do governo. Em meio ao aumento das tensões de segurança nas fronteiras do Camboja, particularmente com o exército em estado de alerta máximo, Tisovanta, vice-governadora da cidade de Areiksath, publicou repetidamente conteúdos emocionais e pessoais em suas plataformas sociais. Embora as postagens não mencionassem política, seu conteúdo foi visto como insinuando uma relação pessoal com alguém de alto escalão na estrutura de poder. Hun Sen, presidente do Partido Popular Cambojano, solicitou diretamente que ela deletasse essas publicações diversas vezes. No entanto, Tisovanta continuou republicando-as, desafiando as diretrizes internas. Como resultado, em 3 de agosto de 2025, Hun Sen emitiu uma ordem expulsando-a do Partido Popular Cambojano e removendo-a do cargo de vice-governadora. A justificativa foi violação da disciplina partidária e envio de sinais políticos confusos em um momento sensível. Sua declaração foi citada literalmente na mídia. Não temos tempo para educar autoridades indisciplinadas. Este caso demonstra claramente um princípio da política cambojana atual. Não existe zona cinzenta entre vida pessoal e responsabilidade política. As redes sociais não são um lugar para autoridades expressarem emoções privadas, se essas emoções comprometerem a disciplina partidária ou a imagem do governo. O caso de Tisovanta não foi um erro de mídia, mas um exemplo claro de como o Partido Popular Cambojano, sob controle direto de Hun Sen, impõe uma disciplina interna rígida, especialmente sobre indivíduos que um dia foram símbolos públicos e influentes nas redes sociais. Para entender completamente como o poder pode ser concedido e retirado tão rapidamente, é preciso olhar mais a fundo para a estrutura interna da família Hunen, onde laços de sangue e autoridade política são inseparáveis. No cenário político do Sudeste Asiático, o Camboja se destaca como um caso único, onde a transferência de poder não ocorre apenas dentro do partido governista, mas segue uma ordem familiar rigorosa. A família Hunen, liderada pelo ex-primeiro-ministro Hun Sen, agora ocupa cargos dominantes em quase todas as principais estruturas de poder nacional. Isso não apenas cria um sistema político verticalmente estável, mas também levanta questões entre observadores internacionais sobre transparência e inovação de políticas a longo prazo. A transferência do cargo de primeiro-ministro de Hun Sen para seu filho mais velho, Hun Manet, em 2023, marcou uma das transições de poder mais organizadas da história moderna do Camboja. No entanto, essa sucessão não ocorreu isoladamente, mas veio acompanhada de uma série de nomeações que colocaram outros membros da família em posições estratégicas. Hun Manet, filho mais velho de Hun Sen, é agora tanto primeiro-ministro quanto comandante-chefe das Forças Armadas Reais do Camboja, um cargo que combina poder executivo supremo e comando militar. Hun Manit, o segundo filho, atua como diretor do Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa, uma agência que detém informações sensíveis sobre questões políticas e de segurança nacional. Hun Manet, filha, é casada com o tenente-general Div Kea, chefe do Departamento de Polícia Criminal, responsável por casos políticos e criminais de grande relevância. Hun Kim Leng, uma sobrinha, é esposa do general Net Savoyon, vice-primeiro-ministro e ex-diretor-geral da Polícia Nacional, uma das figuras de aplicação da lei mais poderosas do país. Essa estrutura não se baseia apenas em laços de sangue, mas é construída sobre controle mútuo. Cada membro detém uma parcela de poder, tanto independente quanto interdependente, formando uma rede de defesa política altamente protegida. Qualquer pessoa de fora, mesmo aquelas temporariamente aceitas como Tisovanta, encontra extrema dificuldade para se manter no longo prazo sem fazer parte desse núcleo interno. Em alguns sistemas políticos e escândalos pessoais, especialmente de ordem moral ou privada,
costumam ser encobertos para proteger a imagem da liderança. No Camboja, no entanto, quando escândalos surgem dentro da família Hunnen, a reação é frequentemente pública, como parte de uma mensagem política mais ampla. Um exemplo emblemático é o caso de Hun Che, sobrinho de Hun Sen, um general da polícia envolvido em escândalos que afetaram a credibilidade da família. Em 2008, ele se envolveu em um acidente fatal de trânsito que matou um motociclista. Em 2018, Hun Che foi condenado a 18 meses de prisão por acusações de ameaças e difamação intencional, um precedente raro entre autoridades de alto escalão com o sobrenome Han. No entanto, em 2023, enquanto o Camboja buscava reforçar uma imagem estável antes de grandes eventos nacionais, Hun Che reacendeu o debate público ao postar fotos íntimas com uma mulher que não era sua esposa. Ao invés de lidar com o caso internamente, Hun Sen criticou publicamente seu sobrinho durante um evento nacional. Ele exigiu que as imagens fossem deletadas, advertiu sobre possível demissão caso o comportamento continuasse e instruiu as autoridades a investigar e agir conforme a lei. Esse incidente revela uma verdade dentro do sistema político cambojano. Quando membros da família fazem parte do aparato estatal, a conduta pessoal pode se tornar uma questão pública. Abordar tais assuntos publicamente pode ser visto como um gesto de preservação da disciplina do governo, mas também levanta a questão: isso é transparência institucional ou apenas uma forma de exercer poder através da exposição pública? Em um clima político, onde o poder está fortemente ligado a relações pessoais e familiares, disciplinar publicamente os de dentro serve não apenas para manter a ordem, mas também para afirmar a autoridade e o controle de quem está no topo. O caso de Tisovanta mostra que todo movimento pessoal, por menor que seja, reflete como o sistema opera. Quando as ações são limitadas por interesses dinásticos, qualquer esforço por mudança precisa confrontar fronteiras invisíveis. Para entender a natureza da estabilidade política no Camboja, é preciso observar de perto como o poder é preservado e reforçado dentro de uma estrutura familiar fechada. Tisovanta é um exemplo claro de uma figura política que ascendeu não por meio de organizações, mas inteiramente pelo poder da mídia pessoal, especialmente das redes sociais. Em pouco tempo, ela conseguiu construir um grande número de seguidores, moldar a opinião pública e se tornar uma figura de influência real. No entanto, essa fama carecia de uma base política sustentável, sem organização, sem rede de proteção e sem espaço nas estruturas de poder. Usar as redes sociais como única ferramenta foi uma faca de dois gumes. A mesma ferramenta que a levou ao sistema também causou sua expulsão após apenas uma postagem. A realidade é, em um ambiente político centralmente controlado, a mídia não cria poder independente. Ela é apenas uma extensão da autoridade central. Se os usuários não reconhecem esses limites, cada declaração pessoal pode se tornar involuntariamente um ato político e sofrer consequências como se tivesse perturbado a ordem política. Segundo a teoria do poder brando, soft power, a influência pública por si só não é suficiente para governar um sistema se o indivíduo não ocupa um lugar nas estruturas de poder duro. As redes sociais podem criar ondas de sentimento público, mas não conseguem ir contra o fluxo do poder institucional, que é construído sobre controle e lealdade e mecanismos de exclusão. A família Hunnen é um exemplo claro de modelo político dinástico no Sudeste Asiático, onde cargos estratégicos no Estado não são distribuídos por meio de competição democrática, mas por laços de sangue e casamento. Em tais sistemas, qualquer forasteiro, independentemente de seu potencial, é ou absorvido pelo sistema ou excluído. O caso de Tisovanta ilustra isso com clareza. Antes um símbolo de renovação, foi rapidamente aceita pelo sistema quando demonstrou submissão, mas foi igualmente removida quando agiu como um indivíduo independente. O Camboja não é o único país da região a aplicar esse modelo. Dinastias políticas existiram ou ainda existem nas Filipinas, Indonésia, Tailândia e até em Myanmar.
Todas operando sob um princípio semelhante, o poder é herdado não negociado abertamente, distribuído internamente, não expandido externamente. Esforços de reforma sem bases institucionais fortes e mecanismos independentes de controle do poder são difíceis de sustentar. Por mais influente que alguém seja no espaço digital, mudanças reais não podem ocorrer a menos que essa influência esteja incorporada à estrutura oficial de poder. A jornada de Tisovanta é um espelho que reflete a relação cada vez mais complexa entre mídia-poder e estrutura política na era digital. De fenômeno das redes sociais, a figura política e depois sendo afastada do poder novamente pelas redes sociais, sua história mostra que a influência pública, se não vier acompanhada de um entendimento profundo do sistema, pode facilmente ser moldada por esse próprio sistema. Enquanto isso, o modelo de poder centralizado baseado em família, como visto na família Hun Sen, levanta uma pergunta crítica. Ainda existe espaço para vozes independentes sobreviverem a longo prazo em uma estrutura política construída sobre laços de sangue e obediência? Compartilhe sua opinião nos comentários. Cada perspectiva conta para nos ajudar a entender como o poder realmente opera ao nosso redor. Obrigado por assistir. Se você achou este conteúdo útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para ajudar a espalhar a mensagem ainda mais.